Brasileiro. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Carlos Alberto Simões de Tomás, juiz federal, ex-advogado da Caixa Econômica Federal, mestre em Direito de Relações Internacionais e professor de Direito Constitucional, de Direito Internacional e Fundamentos da Metodologia, Pesquisa e Ensino do Direito da PUC Minas e outras escolas superiores. Autor de diversos artigos e publicações em revistas especializadas. Ouçamos o ilustre palestrante, Dr. Carlos Alberto Simões de Tomás. Senhores integrantes desta mesa, meus ex-colegas advogados da Caixa, meus colegas da magistratura, senhoras e senhores, eu devo lhe dizer que me sinto em casa. Me sinto em casa, estava conversando isso até com pessoas que não tinha visto há 20 anos, de encontros longos, outros que, vez por outra, nós nos vemos, nos conversamos, porque foi nesta empresa, na Caixa Econômica, que comecei a minha carreira jurídica, onde passei 10 longos anos e não hesito um só instante em afirmar que devo a base, o alicerce da minha experiência jurídica à Caixa Econômica Federal. Então, me sinto honrado com o convite e peço até licença para ser um pouco informal, porque realmente eu me sinto em minha casa, quando estou entre os advogados da Caixa Econômica Federal. Meus amigos e colegas de ontem, de hoje, e, por certo, dentro dessa carreira, dessa experiência jurídica, afeta a todos nós de sempre. Então, eu escolhi um tema, quando fui convidado para abrir este encontro, que julguei extremamente necessário conversar sobre ele, diante dos problemas que está passando o nosso país nesse exato momento. Talvez não fosse nenhum momento mais propício para se falar sobre moralidade jurídica. E quando se retoma-se determinados temas jurídicos, como moralidade jurídica, se perguntar para qualquer um de nós, profissionais do direito, o que é a moralidade jurídica, parece que dá um branco. Em todos nós, se nós tivéssemos que fazer uma prova de moralidade jurídica, todos nós sentimos o que é moral, o que está fora da moral, o que é contra a moral. Quem é de nós que não tem uma ideia do que seja moral? Mas, para se fazer uma formulação teórica e colocar essa formulação teórica dentro da experiência da vida, no dia a dia, parece que as coisas ficam mais difíceis. Não é? Porque, na verdade, as coisas, a gente às vezes experimenta determinados institutos, sente, mas não consegue expressá-los. Eu me recordo de uma prova para professor de Direito Civil, que eu assisti na antiga Faculdade de Direito de Recife, onde eu me formei, nos anos de 1980, final de 1979, final da década de 70, por aí. E a banca examinadora era exatamente o professor Silvio Rodrigues, Serpa Lopes, e Orlando Gomes, que já nos deixaram há muito tempo. E estavam lá os 3 examinadores e 5 candidatos que chegavam naquele momento a exatamente a prova didática. E o tema de um dos candidatos foi exatamente bens, sorteado ali na hora, e ele fez uma magnífica prova didática. Ele tinha o dom da oratória, falou muito bem, se expressava de forma magnífica, e fez a classificação toda dos bens, trouxe a teoria privativista dos bens da doutrina alemã, a publicista lá da doutrina francesa, trouxe a regência dos bens, o sistema, dividiu, classificou, tudo. Uma prova magnífica. Nós, estudantes, estávamos começando o curso, nos embelezávamos com aquilo, e a gente sentia a reação ali da comissão examinadora, ficava um pasmo com o candidato. Estava satisfazendo a todos. Pois bem, quando o candidato terminou, um dos examinadores disse assim: olha, o senhor fez um olhou para o outro e ninguém tinha pergunta para fazer para ele, porque tinha feito realmente uma prova magnífica. Um deles disse: olha, eu só quero somente uma coisa do senhor. O senhor fez uma prova muito boa, mas o senhor não disse o que é bem. Então, estou lhe devolvendo. O senhor está dando uma aula para os seus futuros alunos, o senhor vai ter necessariamente que dizer o que é, portanto, bem. Perguntou a ele.
O candidato começou a suar, puxou o lenço, não é? Começou a falar, falava, gesticulava, falava bem, mas não conseguia dizer bem é isso, isso e aquilo. Fazer uma formulação teórica do que fosse bem. Coisa simples, né? Todos nós experimentamos a palavra, sabemos, convivemos com bem, e na hora, não, a gente não consegue fazer uma formulação teórica, expressar. Há muitas coisas assim, há muitas coisas. O examinador disse então para o candidato, olha, eu vou lhe ajudar. O senhor merece, fez uma prova magnífica. Vamos imaginar que o senhor está saindo da faculdade, vai se refrescar, tomar um refrigerante, e está atravessando a praça em frente da faculdade. Imagine que no meio da praça o senhor encontre uma mulher muito bonita. Se o senhor sentiu interesse por essa mulher, daqui a uma semana o senhor pode estar chamando ela como? Meu bem. É verdade. Bem, e ele continuava o examinador, é tudo aquilo que desperta interesse. Se nós que gostamos de acrescentar coisas, né? Gostamos de florear, nós, profissionais do direito, gostamos de imprimir palavras, às vezes até redundante, nós vamos afirmar que bem é tudo aquilo que desperta interesse jurídico e ou econômico. E era isso. O candidato passou. Eu me recordo sempre disso, quando eu me deparo com algumas palavras semelhantes. Uma delas é moralidade. É moralidade. Eu nunca me preocupei, confesso para os senhores, estabelecer alguma formulação teórica do que fosse moralidade jurídica. E, certa vez, eu tomei conhecimento de um fato. Fato que foi submetido à jurisdição. E o juiz, quando enfrentou essa questão, esse processo, ele teve que fazer uma formulação do que seria moralidade jurídica. Porque moralidade jurídica é algo semelhante a bem, que todo mundo sente e não consegue expressar o que é moral. E a questão foi mais ou menos assim, uma questão bem peculiar, que, sobretudo quem é advogado de empresas públicas, de sociedade de economia mista, conhece bem, sabe, a questão afeta o dia a dia. Um ex-presidente de um grande banco no país concedeu um empréstimo que foi reputado pelo Ministério Público irregular, a operação de financiamento, porque lesiva da lei de licitações públicas. E a questão foi a seguinte, no estado onde o empréstimo foi concedido, a operação foi concedida à empresa, a empresa já devia 200 mil, vamos admitir. Foi formulado o processo, pediu mais 200 de financiamento. Foi formulado o processo, como, de regra, as áreas contábeis, financeira e jurídica se manifestaram no processo. A área contábil e financeira chegou à conclusão de que a empresa não tinha capacidade de endividamento e de resgate para obter o financiamento. Chegaram os contadores mesmo a afirmar que a empresa dificilmente pagaria o primeiro empréstimo. Ora, quem é da área contábil sabe disso, que examinando-se os balanços, os balancetes, obviamente se não estiverem mascarados, se sabe que se a empresa tem ou não capacidade de endividamento e de resgate para o empréstimo, e é isso que se faz. Opinou contra, foi a área jurídica. Na área jurídica, o advogado opinou no sentido de que não era também para conceder aquele empréstimo, porque as certidões cartorárias, certidões de cartórios de protesto, certidões da Justiça, Vara de Fazenda Pública Federal, Vara de Fazenda Pública Estadual, certidão da Justiça do Trabalho, retratavam que a empresa estava numa situação pré-falimentar. Tamanha quantidade de ações, tamanha quantidade de títulos protestados. Então, alertou a administração no sentido de que havia ali muitos créditos que prefeririam, na ordem estabelecida pela lei, o possível crédito do banco. E a autoridade local do Estado resolveu indeferir o financiamento. Houve recurso e, quando chegou a matriz do banco, em Brasília, o presidente concedeu. E ressalto para os senhores que os pareceres da área financeira e contábil e da área jurídica foram confirmados pelas congêneres na matriz. Mesmo assim, o presidente resolveu conceder o empréstimo.
concedeu, e tudo aquilo que se estava previsto, né, que havia sido divisado pelas áreas financeiras contábeis, de fato aconteceu. A empresa não pagou nem o primeiro financiamento, nem o segundo. Por conta do segundo, o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade administrativa, pechando o administrador de desonesto, de improbo, né, como lesando o patrimônio da empresa e não restituindo aqueles valores. Ora, senhores, o financiamento, a defesa do presidente do banco, da instituição, era de que ele não era improbo, não era desonesto, e que aquela operação estava envolta em risco bancário, coisa que todos nós conhecemos, envolta em risco bancário. Não deu certo, o banco tem que arcar o prejuízo e não pagar a operação. Era a defesa. E ele dizia, prove que eu sou desonesto, estou abrindo meu sigilo fiscal, meu sigilo telefônico, né, bancário, para provar que eu recebi algum valor desta empresa. Abriu o sigilo bancário no processo fiscal e telefônico. E o juiz, quando enfrentou aquele processo, né, primeiro ele se convenceu de que aquela operação não era uma operação que estava envolta no que a gente chama de risco bancário. Porque risco bancário pressupõe uma delimitação de margem de risco realmente assumida pela instituição. Né? O ordenamento bancário da entidade diz o seguinte: se alguém comprovar uma renda de 20, você pode conceder um empréstimo de 40, o dobro, desde que a situação cadastral esteja absolutamente regular. Se a operação é concedida obedecida esses parâmetros mínimos traçados e dá prejuízo, não se pode cobrar isso do gerente responsável pela concessão do financiamento. Coisa diversa, vocês têm que convir comigo, uma moça bonita chegar ali na frente da mesa do gerente e levar um papo bonito com ele ali, e ele, de repente, no mesmo dia ali, dá um crédito rotativo para ela, sem observar os cadastros, sem observar nada. Isso não é risco bancário, obviamente. Não é verdade? A delimitação mínima, a margem de risco mínima, não foi obedecida. Não foi obedecida. Agora, essa operação não era risco. Como é que a gente pode admitir uma operação dessa como risco, se a margem normativa, o espaço normativo mínimo delineado pela empresa foi extrapolado? A operação foi concedida com a situação cadastral irregular. E o magistrado, naquele processo, ele teve que precisar se aquela operação era uma operação que feria a moralidade jurídica. Não é? E foi aí que eu verifiquei, né, eu vi, quando eu li essa sentença desse processo, uma formulação do princípio da moralidade que até hoje, que até aquela data, eu nunca tinha preocupado em verificar. Porque naquela sentença, o magistrado fazia a seguinte indagação: o presidente da instituição concederia este empréstimo se fosse o banco de sua propriedade? Pronto. Eu creio que não preciso responder a pergunta. Não é verdade? Nenhum de nós concederia um empréstimo para alguém que já deve 200 a gente e não paga aqueles 200. Nenhum de nós. Então, o juiz próprio respondia a pergunta e ele dizia: o que o Estado brasileiro se contenta quando diz lá no artigo 37 que a administração pública rege-se pelo princípio da moralidade, 37 da Constituição, óbvio, pelo princípio da moralidade, é que, de acordo com a sua Constituição, o Estado brasileiro exige dos seus agentes, aqueles que atuam em nome do Estado, que tratem do interesse público da mesma maneira como, em idêntica situação, tratariam do próprio interesse, do interesse privado. E eu achei essa formulação do princípio da moralidade muito interessante. Ele dizia: não é preciso comprovar que recebeu, que pegou alguma coisa, não quero saber do seu sigilo fiscal, bancário, não. Não é? Nem sempre a vantagem, vocês sabem muito bem disso, não é? Perdoe a informalidade, mas vocês sabem bem, nem sempre é dinheiro. Não é preciso moralidade, não é isso, não é só receber valor. Não é só receber valor. Não é? Se ele não tratou, naquele momento, o interesse público da mesma maneira, como em idêntica situação, na mesma situação, ele trataria o interesse privado, não se pode afirmar que ali ele tinha agido dentro do campo da moralidade. Isso é a moralidade como a Constituição quer. É tratar o interesse público da mesma forma como em idêntica situação,
tratar-se-ia do interesse privado. Mas todos os senhores sabem que a Constituição brasileira foi reformada. E acrescentou-se mais um princípio ao artigo 37. Esse princípio ele teve o condão de imprimir uma reformulação teórica ao princípio da moralidade. Porque o Estado brasileiro hoje não se contenta que seus agentes tratem do interesse público da mesma forma como idêntica situação trataria do interesse privado. O Estado brasileiro hoje quer mais. Quer que todos os seus agentes sejam o quê? Eficientes. Está lá o princípio da eficiência. Então, a formulação teórica do princípio da moralidade, hoje nós temos necessariamente que adjuntar o princípio da eficiência. Moralidade hoje tem necessariamente que exigir eficiência do agente. É tratar o interesse do Estado da mesma forma que trataria o interesse privado, mas de forma eficiente. Não for assim, um prefeito que passasse 4 anos numa prefeitura e não fizesse nada, e a gente escutou muito isso tempos atrás, e talvez ainda hoje a gente escuta, dizer, eu não fiz nada, tudo bem, vocês estão me acusando de que eu não fiz nada, mas provem que eu sou ladrão, provem que eu coloquei alguma coisa no bolso. Estava imune ao princípio da imoralidade. Não. Se não fez nada, é imoral do mesmo jeito. Agrediu o princípio da moralidade do mesmo jeito. Por quê? Porque não atingiu a eficiência. Não atingiu a eficiência. Ninguém melhor do que nós profissionais de direito, advogados, que tem que orientar a administração para saber disso. Que o resultado tem que ser eficiente. A administração quer eficiência e quer a ajuda do advogado nesse sentido. E o advogado, ao agir, ao orientar, ele tem que orientar atento para que a eficiência deve ser alcançada, mas deve ser alcançada dentro desse espaço conceitual, teórico, do que seja o princípio da moralidade. Esse caso, eu tomei conhecimento dele já há mais de 10 anos. Mas hoje, eu confesso para vocês, diante dessa situação, porque passa o país, eu comecei a refletir novamente sobre o princípio da moralidade. Né? E me veio a ideia, o fato de que o princípio da moralidade hoje não aponta apenas para ações. Não se questiona hoje em dia apenas a moralidade de ações, questiona-se também a moralidade de fala. Então, não só o agir, mas a fala também. Porque hoje o discurso, a fala, tem uma importância tamanha. Os agentes públicos convencem através do discurso, da fala. Então, a moralidade hoje, ela dirige-se não apenas ao agir, mas à fala, mas também à pretensão. E isso é muito importante. Então, não basta hoje que, para acusar um agente como de lesar o princípio da moralidade, não é preciso apenas uma ação. Basta a fala. Basta a maneira de falar. Se essa maneira de falar não está imbuída de correção, de sinceridade, sem dúvida nenhuma, a fala desse agente, ela esbarra no plano da moralidade, tal qual plantada na nossa Constituição. E eu tentei, modernamente, encarar esse princípio da moralidade à luz da teoria do direito. E eu estava lendo alguma coisa e achei algo que poderia se encaixar perfeitamente para a gente poder abstrair a moralidade como ela está. Abstrair não, imprimir densidade ao princípio da moralidade, tal qual ele está plantado na nossa Constituição. Um autor alemão, sociólogo do direito, morreu há uns 3 anos atrás, chamado Luhmann, ele dizia que o direito, ele tem por objetivo, a nossa ciência tem por objetivo, controlar, né, as expectativas normativas dentro de uma sociedade. E ele explicava isso. Ele dizia que dentro da sociedade, cada dia mais, né, há uma complexidade de interesses que têm que ser satisfeitos. E esses interesses, eles se originam a partir de certas expectativas que, inicialmente, elas são cognitivas. E ele explicava o que é uma expectativa cognitiva. Todos nós, por exemplo, temos uma expectativa cognitiva de conhecimento de que o nosso carteiro seja uma pessoa educada. Que ele entregue a carta de forma cortês, dê bom dia, né, sorria, um sorriso, entregue a carta. Isso é uma expectativa cognitiva, de conhecimento da comunidade. Não é? Agora, não vai acontecer nada
se o nosso carteiro chegar lá e, olha aí, entregar a carta para a gente de forma grotesca, porque a frustração dessa expectativa cognitiva, ela não acarreta consequências dentro do mundo jurídico, dentro da comunidade. Agora, coisa diversa é o seguinte, a expectativa que nós temos do carteiro entregar a nossa carta inviolada, já não é uma expectativa cognitiva de conhecimento. É uma expectativa que foi erigida a partir de uma condensação dentro da sociedade que formou essa ideia de que, não, a carta tem que ser entregue o quê? Inviolável, indevassada. Tem que ser entregue. E se o carteiro não entregar, ele vai ter consequências. Então, essa expectativa, ela já não é mais uma expectativa cognitiva, é uma expectativa normativa. E a frustração da expectativa normativa tem que ter consequências dentro da comunidade jurídica. Este autor, que eu me reportei, Luma, ele afirma que a função do direito dentro da comunidade seria essa, seria controlar as expectativas normativas. O princípio da moralidade, durante muito tempo no Estado brasileiro, poderia ser considerado como uma expectativa de conhecimento, uma expectativa cognitiva, porque reduzidíssimo seria o conjunto da população brasileira que tinha uma expectativa moral de agir, de pretensão moral dos seus agentes políticos, dos seus agentes públicos. E o resultado disso é que ainda hoje agentes públicos chegam à televisão e dizem que deve ser nomeado filho, porque é melhor, tem mais confiança no filho, porque isso era uma expectativa cognitiva, não é, da comunidade. A comunidade, ainda hoje, nós falamos no dia a dia de determinados políticos que afirmam, não, eu trabalho, e a gente diz, não, aquele dali a gente sabe, me perdoe a sinceridade, aquele dali a gente sabe, ele rouba, ele etc e tal, mas ele trabalha, ele faz alguma coisa. Por quê? Porque a moralidade entre nós ainda é uma expectativa cognitiva. Mas a Constituição de 88, pessoal, transformou essa expectativa cognitiva numa expectativa normativa. É princípio, está condensado na Constituição. E como está condensado na Constituição, cabe a nós, profissionais do direito, imprimir conteúdo material, aquele postulado formal que está lá, a moralidade jurídica, diante de situações que revelam no dia a dia fala, agir e pretensão de todos nós, agentes públicos do Estado. E o advogado é agente público, como a Constituição diz, como a Constituição coloca. Não há outro caminho. Está nas mãos, o Estado está nas mãos de profissionais do direito, nas mãos de juízes, nas mãos de advogados, nas mãos de membros do Ministério Público. Se a gente chegar no Congresso Nacional e disser quem é que tem diploma em Direito, com certeza mais de 90% vai levantar a mão e que tem diploma de bacharel em Direito. Todavia, o Estado está mergulhado numa crise dessa, onde as ações dos agentes públicos não se voltam para a satisfação dos planos de validade no âmbito da sinceridade, da verdade e da retidão. Moralidade pressupõe esses três planos. Sinceridade, verdade e retidão, no agir, no falar e nas pretensões de cada agente público. Sem isso, eu ouso sinceramente afirmar, eu não sei para onde o nosso Estado irá. Então, eu convoco todos os senhores, todos nós, a neste momento, refletirmos sobre o princípio da moralidade jurídica, tal qual colocado na nossa carta, no artigo 37, para que no dia a dia, não só no agir, mas no falar e nas nossas pretensões, nós possamos orientar aqueles a quem os advogados orientam, os membros do Ministério Público possam agir, os magistrados possam também agir, e os administradores possam todos agir, voltados para a satisfação desses três planos: sinceridade, verdade e correção. Hoje, não poderia ser um dia melhor para os senhores abrirem esse congresso. Dia da justiça, do advogado, dia em que todos nós somos chamados a refletir. E a reflexão não pode passar por outro caminho. Como ex-colega da Caixa, me senti nesse momento com a obrigação de convocá-los a esta reflexão, porque, sem dúvida nenhuma,
confio no homem, confio no futuro desse país. E passa, sem dúvida nenhuma, por uma mudança pessoal de cada um de nós. Muito obrigado, senhores. Convidamos neste momento a doutora Patrícia Caires Jost Guadanguin para a entrega de uma homenagem ao doutor Carlos Alberto Simões de Tomás.